ministrei algum tempo atrás, mas o Senhor me guiou a ministrar de novo, porque Deus quer que essa igreja seja uma igreja forte. Amém? Quem quer ser uma igreja forte, diga amém. Deus tem um chamado para a minha vida, para a sua vida, de sermos fortes. Diga eu sou forte. Fale com mais convicção, diga eu sou forte. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Às vezes a gente quer dizer, não, eu estou fraco, parece um guiné. Estou fraco, né? Então não diga isso. Você é forte porque você tem o Espírito Santo. Você até pode estar se sentindo fraco. E para isso nós temos o quê? Discipulador. Quando eu estou me sentindo muito oprimida, muito peso, meu irmão, não tem nem dúvida, eu pego o telefone, pastora, ore por mim agora. Estou precisando de oração. E então ela vai, ora por mim, e então eu sinto alívio. Como é importante nós termos um discipulador. Discipulador não é de enfeite. Discipulador é um irmão mais velho para nos ajudar a destruir os nossos inimigos, a vencer desafios e a crescer. Amém, irmãos? Então você que tem discipulador, fica debaixo do guarda-chuva. Eu vou pedir ao José Milton para preparar essa peça para o Tadel. Não sei onde está José Milton. Ele está ali. Ele vai preparar. Vai para o pastor Marcos. Talvez seja para a nossa conferência, né, que vai ter em agosto. Ou algum. Prepara a peça. Quando a peça estiver pronta, vou pedir para ele estar aqui apresentando a peça de ficar debaixo do guarda-chuva. Já faz um tempo, né, José Milton, para essa peça. Mas a gente tem um guarda-chuva que é o nosso discipulador e fica fora. Sem procurar, irmãos. Fica debaixo mesmo de cobertura, orando junto com o seu discipulador. E Deus vai estar, não é, ajudando a vencer as lutas. Deus quer que a gente seja uma igreja forte. Olha lá os irmãos. Levanta a mão. Diga eu sou forte. Você é um homem e uma mulher forte. E somos fortes não porque temos força. É porque dependemos de Deus, amém? Eu não sou forte dependendo de mim. Se eu for olhar para mim, para os meus sentimentos, misericórdia. Mas aí eu tenho que olhar para o alto e saber que Deus me faz forte. Diga eu sou forte. Diga eu sou uma pessoa de oração. É a vida com Deus, é buscando o Senhor que somos fortes, né? Mas eu quero enfatizar 3 coisas que faz uma igreja ser forte. 3 tipos de pessoas que fazem uma igreja ser forte. Abra aí em 1 Coríntios, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Segundo Timóteo 2, 1, 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Oh, meu Deus. Vamos ler juntos esse versículo. Vamos lá? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Irmãos, né? Eu ia fazer a introdução, mas eu vou pedir para Marcos já colocar lá no primeiro ponto. Depois eu vou lá para o começo. O que faz uma igreja ser forte é quando uma igreja tem discípulos que se tornam filhos. Amém, irmãos? Uma igreja é forte quando os membros dessa igreja fazem questão de estar debaixo do discipulado. Uma igreja é forte quando o irmão mais novo está aprendendo com o irmão mais velho. Uma igreja fica forte, irmãos, quando os irmãos não ficam andando sozinhos. Então, Paulo começa a falar com Timóteo. Ele diz, tu, pois, filho meu. Esse coração de filho é gerado através da convivência. Fale convivência. Com o seu discipulador. Olha, se o seu discipulador não é exemplo para você, não fique mais com ele. Fale com o seu líder de célula e mude discipulador. Não adianta ficar com um discipulador que não lhe inspira. Não adianta, você vai estar o quê? Se enganando, sofrendo, perdendo tempo.
Meu irmão, não é pecado mudar de discipulador, não. É pecado falar mal do discipulador pelas costas. Isso é pecado. Se o discipulador não está crescendo em Deus, né? Não é homem de oração, você nunca vê ele buscando o Senhor, e você acha que não está dando, procura o seu líder de célula, procura o supervisor do seu setor, e conversa, né? Converse com o seu líder de célula sobre o seu discipulado. Mas discipulado é para funcionar, irmãos, amém? Você tem que ter um discipulador que você admira, que você diz, meu Deus, meu discipulador é homem de Deus, eu tenho que mudar, eu tenho que me parecer com ele, amém, irmãos? Mas se não está sendo assim, fala com o teu líder de célula. Fala com o teu líder de célula para que você possa mudar de discipulador. Agora, quero te dar um conselho. Se você está querendo mudar de discipulador, porque seu discipulador fala a verdade para você, te confronta, quem vai perder é você. Porque um bom discipulador não passa a mão nos erros do discípulo. Fala a verdade, não é para matar não. Fala a verdade com amor. Mas uma pessoa que ama, fala a verdade, irmãos. Amém? Então, um discipulador que não corrige, que não ensina, está reprovado. Vê o erro, e porque não quer que o discípulo fique chateado, meu irmão, me perdoe, mas você não pode discipular essa pessoa. Você está prejudicando ela. Se você quer ser um bom discipulador, você precisa com amor falar a verdade, ensinar, corrigir aquela pessoa, ler a Bíblia com ela. Olhe, eu quero dizer aos discipuladores aqui, eu sou discipuladora também, nós precisamos levar os nossos discípulos a ler mais a Bíblia, porque tem mudanças que só falando não resolvem. Você tem que levar ele a ler a Bíblia, para que se ele ler a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? É Deus falando. Se alguém disser que a Bíblia não é a palavra de Deus, é um herege. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, útil para nos instruir, nos educar, irmãos, nos ensinar o caminho certo. Jesus é o caminho, né? Ele é a direção. Então você vai aprender o caminho, as verdades, lendo a palavra. O seu discipulador deve motivar você a gastar muito tempo lendo a palavra. Então, esse coração de discípulo que faz uma igreja ficar forte é um discípulo que convive com o seu discipulador. Então Paulo, ele convivia tanto com Timóteo, que Timóteo não era apenas um discípulo, era meu filho. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Se você ainda não é filho, se torne. E se você quer crescer, pegue no pé do seu discipulador. Às vezes o discipulador é culpado e não dá essa semana, mas você sabe o valor que tem. E se aquele camarada é uma inspiração, meu irmão, pega no pé igual carrapato. Muitas das coisas na minha vida, eu quero confessar para os irmãos, né? Eu já era pastora há muito tempo, mas muitas coisas que Deus tem me ensinado e me corrigido, e quando eu ligo para a pastora Cléia, ela fala comigo, eu vejo Deus usando aquela mulher para falar o meu coração. E às vezes eu estou errada mesmo e preciso de correção. E nem sempre a pastora Cléia tem palavras doces para mim. Às vezes ela tem palavra de correção para me dizer. Mas eu preciso crescer. E ninguém cresce sem correção, irmãos. Quem é que cresce, pelo amor de Deus? Ó, beijinho. Só se você estiver realmente andando na linha. Aí a gente tem que elogiar mesmo, né? Não é só com lapada. Não, a gente tem que honrar, amar. Mas é seu discípulo com amor e carinho. A gente quer o bem do discípulo. Então a gente ensina. Lógico, a gente não manda em ninguém. Nós devemos sempre aconselhar baseado na Bíblia. Não diga a minha opinião. Não interessa a sua opinião. Interessa o que a Bíblia diz. Então, baseie sua opinião na Bíblia. Quando você for dar um conselho, aconselhe de acordo com a palavra. Porque a palavra é que muda as nossas vidas. Amém, queridos? Então, procure, como discipulador, ler muito a palavra. Para que você possa ter a opinião de Deus sobre aquela situação. Mas deixe o discípulo ter as escolhas. O pastor, se ele escolher errado, ele vai colher. E tem gente que precisa colher.
para aprender o valor de um conselho. Tem gente que precisa sofrer. Tem gente que não ouve conselho. Mas o sábio dá ouvidos a conselho. Conselho é conselho, né? Eu posso dar um conselho de acordo com o que eu penso. Sem usar a Bíblia, posso. Mas é livro de conselho. Mas quando eu digo a Bíblia diz, já não é um conselho. Sim ou não? Já é uma palavra do Senhor. Está escrito. Se a pessoa quiser obedecer ou não, é critério dela. A gente não vai obrigar as pessoas a obedecer. Mas uma pessoa sábia, ela analisa os conselhos, ela dá valor a conselho. Então eu quero dizer a você, para uma igreja ser forte, as pessoas precisam, né, estar sendo cuidadas. E você, se quer crescer, faça questão, pegue no pé, diga: eu quero ser discipulado, eu não posso ficar sendo discipulado, eu preciso ter essa conversa. Faça questão, né? Eu é que procuro a pastora Cléia, irmãos, até hoje. Eu é que ligo para ela, mas eu procuro porque eu sei que eu preciso. Amanhã, se Deus quiser, estaremos com eles. Nós vamos chegar amanhã 3 horas em São Paulo e vamos para a casa deles, vamos dormir lá com eles. Na quinta-feira pela manhã estaremos em Curitiba para a nossa formatura à tarde. E vai ser um tempo de muito aprendizado. Estou com muita expectativa, né? Domingo estaremos de volta. Mas fiquei feliz, né, por essa oportunidade de parar em São Paulo, ficar pelo menos um tempo com eles. Me alegra muito o coração, porque eu sei que vai ser muito bom para mim. Eu sei que eu preciso muito e me faz muito bem. Então, se não está te fazendo bem, fala com o teu líder, mude o discipulador, isso não é pecado, mas o discipulado precisa ser eficaz. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, passa uma página, versículo 10 e 11. Talvez eu não consiga pregar a mensagem toda, mas não tem problema. Eu falo hoje, na próxima oportunidade eu completo. 2 Timóteo 3, olha o que é que Paulo diz sobre esse rapaz, discípulo dele chamado Timóteo. Olha o versículo 10. Tu porém, tens seguido de perto. Fale comigo, de perto. Tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. 14. Tu, porém, permanece, Timóteo, naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Até aí. Então, Paulo mostra, né, através desses 3 versículos, o nível de intimidade que Timóteo tinha com ele. Ele diz: tem seguido de perto. Havia convivência entre os dois. O discipulado acontecia enquanto eles estavam convivendo, conversando. Timóteo observava o procedimento do apóstolo Paulo, nas circunstâncias da vida, suas reações, posturas. E assim ele ia conhecendo o propósito do coração do apóstolo em servir a Deus, conhecendo sua fé. Ele conheceu a paciência, o amor que ele tinha pelas pessoas. O Timóteo conhecia a perseverança e também o quanto o apóstolo Paulo sofria pela obra de Deus. Olha, irmãos, discipulado significa convivência. Às vezes não acontece o discipulado de hora marcada, senta aqui que eu sento aqui. Vai me dizendo aí os problemas. Não, discipulado não é interrogatório. A gente fala que discipulado, sim. Teve uma pessoa que nos queixou: pastor, eu não gosto de discipulado não, porque é só para... Tem algum problema? Me confesse os problemas, me diga o segredo. Como se fosse um interrogatório. Não, discipulado não é isso. É uma amizade que se cria com alguém da sua confiança, que você vai falando do coração, coisas profundas, até pecados você confessa, tentações, crises, porque você acredita que aquela pessoa é mais madura do que você, é uma pessoa que tem mais sabedoria do que você, e você vai poder abrir o coração para ouvir conselhos, ser fortalecido, ser abençoado. Então, às vezes o discipulado não acontece naquela maneira tradicional que a gente tem, hora marcada. Mas um discipulado pode acontecer caminhando no parque. Eu estava caminhando no parque, meu Deus, eu vou voltar, vou caminhar no parque, vou com meus discípulos caminhar no parque.
um discipulado. Pode acontecer numa sorveteria. Um dia desse eu estava lá em casa, estava um calor tão grande, vamos tomar um sorvetinho. A gente conversou lá na sorveteria. Um discipulado pode acontecer você lavando a louça. E sua discípula está lá, enxugando os seus pratos. Ou sentada. Ou sentada lá. Discipulado pode acontecer, não é? E vários momentos. Irmãos, convivência é discipulado, amém? A gente tem que entender se você fica um pouco com o seu discípulo. Olha, me ajuda aqui, rapaz. Pneu do meu carro furou. Tu me ajuda aqui? O cara vai ajudar lá o outro, o discipulador. Andam juntos um pouco lá. Foram lá para a oficina. Estão conversando. Agora, nós discipuladores temos que ser espertos. Se eu estou com o meu discípulo, eu tenho que aproveitar a oportunidade para passar algo bom para ele. Amém? Não só fico conversando balela não, irmãos. Não, aproveita que tu está junto. Passa coisas de Deus, amém? Passa coisas do céu para o teu discípulo. Isso é discipulado. É estar junto. No final do culto ali conversando. É discipulado? Qualquer momento que você tem com o seu discipulador, você tem que aproveitar. E os discipuladores, nós precisamos estar atento. Toda vez que eu me encontrar com uma pessoa, eu preciso abençoar essa vida. Meu Deus, me ajude. Assim passa pérolas. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Sandro. Ele disse que estava buscando a mala do pastor Eibe no aeroporto. Enquanto ele estava com a mala do pastor Eibe, o pastor Eibe estava conversando com ele lá no aeroporto e falou uma frase. O pastor Sandro disse: meu Deus, licença, pastor. E foi escrever a frase. Aí o pastor disse: eu também quero que tu me dê, que nem eu sabia dessa frase. Nem eu sabia, rapaz, do que eu estou te dizendo. Então era uma conversa com o Espírito Santo, amém, irmãos? Então nós discipuladores temos que colocar uma coisa no nosso coração. Eu decido edificar a vida do meu discípulo. Correndo no parque, no futebol, tem uns aqui que são atletas, gostam de, né? O seu discípulo vai te observar se você é homem de Deus ou não. Se tu fala palavrão, a vergonha é grande. Tem que ficar um tempo de correção, né? Como é que pode? Mas aí ele vai te observar. Cara, o homem está jogando ali, machucaram ele. Ele disse: glória a Deus, ele é crente. Esse meu discipulador é crente, eu quero ser como ele. Quando ele bater com muita força, ele fez: aleluia, aleluia, glória a Deus. Não empurrou o outro e disse: eu quero ser um discípulo assim como o meu discipulador. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque discipulado é o quê? Deve ser o quê? Convivência. Por isso que Paulo disse para ele: você tem seguido de perto, você tem convivido comigo, você tem me observado. Olha, Timóteo, o que você aprendeu de mim, sabendo de quem aprendeste. Permanece naquilo que você aprendeu. Não se esqueça dos meus ensinos. Não se esqueça do que você está aprendendo. Não se esqueça. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Josué Gonçalves e ele falou assim: o problema dos casais é somente um: não praticam o que sabem. Eles vão para minhas conferências, eles assistem vídeos, mas eles não obedecem em nada. Por isso que a vida dos casais não muda. Eles sabem o que tem que mudar na postura, mas não pratica. Então, irmãos, eu quero dizer a você, o que nós estamos aprendendo no nosso discipulado, aqui nos cultos, irmãos, é para você colocar em prática. Então nós precisamos ser assim, nos esforçarmos. Paulo disse: olha, eu esmurro o meu corpo. Irmãos, ele não pegava um chicote não, como acontecia com os padres, né? Que subia lá para o monastério, ficava lá em cima, pá. Lutero fazia isso, pá. Até que ele encontrou em Romanos 1, e aí ele percebeu que, se não me engano, 1,17, que a fé, não é? Que a salvação é pela fé. E aí ele disse: não é pelas minhas, não é pelas minhas, como é que chama? Quando se flagelando, não é pelas minhas obras, é pela graça de Deus, é pela fé, não é pelas obras. E aí foi quando ele mudou as posturas dele e todo o evangelho foi transformado. E nós temos até hoje, né? Por causa de Lutero. Ele mudou as posturas dele porque ele entendeu que era pela fé. Então, irmãos, nós temos, né, que sermos pessoas que praticam. É para você praticar, se esforçar. Paulo, ele não ficava lá com chicote, pá.
Mas ele disse: eu me esforço para praticar o que eu ensino. E nós temos que nos esforçar para que os nossos discípulos possam olhar para nós e eu quero ser discipulado por aquele camarada mesmo, aquela mulher me inspira mesmo. Olha, ela não só fala não. Quando eu vou para a casa dela, eu vejo. Irmãos, nós temos que ser assim na nossa casa, amém? Quem é você na sua casa? Quem é você na sua casa é quem é de fato você. Então nós temos que dar bom testemunho na nossa casa. Paulo dizia: olha, você tem que seguir de perto. Então permaneça naquilo que eu estou ensinando a você. Pratique. Então convivendo, pode colocar aí. Convivendo de perto. Timóteo era ensinado tanto pelo que ele ouvia, mas pelo que ele via. Por isso que Jesus fez isso. Você sabia que Paulo, apesar de não ter andado com Jesus fisicamente, mas ele era muito íntimo do Espírito Santo, que ele praticou discipulado à risca. Ele praticou o discipulado assim como Jesus praticou, à risca. Paulo foi um imitador da prática do discipulado. Porque assim como Jesus trouxe discípulos para conviver com ele, para que os discípulos aprendessem com Jesus na convivência, Paulo fez a mesma coisa. Estão entendendo, irmãos? Por isso nós não podemos ter muitos discípulos. Temos que diminuir o número de discípulos, para que a gente possa conviver mais. As minhas discípulas mesmo, elas reclamam muito, e elas estão cobertas de razão, e eu estou orando. Porque nós precisamos conviver mais. E eu sei que aquelas que mais reclamam são as mais maduras que eu tenho. As que mais reclamam de discipulado, que pegam no meu pé: não posso. São as que eu vejo que estão crescendo mais espiritualmente. Porque quando a gente cresce, a gente percebe que precisa conviver com gente maduro. Eu vou ler uma frase que está aqui no meu celular, que eu estava lá com o pastor Eibe, e ele falou. Ele disse assim: olha, seus amigos vão determinar a direção e a qualidade da sua vida. Quem são os seus amigos? Seus amigos determinam aonde você vai chegar. O nível espiritual que você vai chegar. Se seus amigos forem bem rasos, o teu futuro é esse. Se os seus amigos foram pessoas sedentas, você vai longe. A Bíblia diz: aquele que anda com sábio será sábio. Mas os amigos dos insensatos se tornarão mal. Então nós temos que ter cuidado. Se eu não me engano, é Provérbios 20, versículo 13. Esse nível de relacionamento é muito profundo, irmãos, quando há uma convivência, porque nos faz conhecer o coração da pessoa, quem ela é de fato, e isso gera confiança. Então, eu já errei muito com minhas discípulas, já fiquei braba com elas. Elas já vieram falar comigo: pastora, pelo amor de Deus, entendeu? Eu já tive que pedir perdão, né? Porque fiquei muito chateada, falei da maneira errada. Elas já me pagaram brava lá em casa, elas vão lá para minha casa, viu? Para saber como eu sou dentro de casa. E aí eu tenho que ser verdadeira, elas têm que me pegar lá, com os meninos. Por quê? Porque elas não podem só aprender comigo no púlpito. Tem que conhecer na casa da gente, para ver como é a nossa casa. Esse nível de relacionamento, então, é muito profundo, faz a gente conhecer o coração do nosso discipulador, para que isso gere confiança. Por isso que é tão bom para cada pastora Cléia. Olhe, eu observo tudo. E aí eu digo: eu estou frita, porque as minhas discípulas observam tudo também. Do jeito que eu observo a pastora Cléia, eu também sou observada. Então não se engane, seus discípulos observam você em tudo. E os melhores discípulos que nós temos são aqueles que são verdadeiros conosco. Chega para nós: pastora, a senhora falou de maneira errada com o pastor. Eu fico morrendo de vergonha. Eu digo: é verdade, eu vou fazer o quê? Eu tenho que me humilhar, é verdade. Eu digo: Deus, que vergonha. Eu fiz o senhor passar e passei também. Então eu sei que as melhores discípulas que eu tenho me vê e diz a mim os meus defeitos. E elas são um instrumento de Deus para me corrigir também. E para me ensinar a ser melhor. Porque discipulador também é corrigido pelos discípulos. Sim ou não, discipuladores? A gente fica o quê? Arrasado. Sim ou não? Sim, mas é muito bom. Faz a gente melhorar. Então, e eu sei, esses que são verdadeiros, as minhas discípulas eu sei,
Essas mulheres são muito íntegras. Eu digo, Deus, obrigada. Porque elas sempre falam a verdade para mim. Sempre, não passa a mão. Olha, pastor, eu percebi isso, viu? Isso é bom demais. Às vezes até os discípulos de Marcos, né? Porque a gente discipula o casal, eles são muito verdadeiros também. E eu gosto muito disso. Nos dá confiança. Então, ter um coração de filho é um processo de convivência que acontece quando se faz questão de estar perto do discipulador, mesmo que seja apenas para orar. Às vezes acontece lá em casa com algumas discípulas minhas. Às vezes acontece com Keila. Às vezes acontece com alguma das meninas. Não tem assunto. Às vezes acontece com Suzy. Não tem muito assunto hoje não. Quando não tem muito assunto, vamos conversar. Conversar sobre outras coisas. O importante é estar o quê? Juntos. E aí a gente pode até ter um tempo para orar. Quando a coisa é muito grave, eu digo, vamos orar. Porque eu não estou sabendo nem de lhe aconselhar. Então, se não tem pecado, não tem que ir para o discipulado só porque tem pecado, irmãos. Então, não tem pecado, vou pecar agora para ter o que conversar. Misericórdia, né? Não, o discipulado não é um confessionário. Não é um confessionário. Pode ter um momento de que você abrir o coração para confessar suas lutas. Mas discipulado é Fale comigo, convivência. Então, irmãos, olha, vamos comer mais junto. Sentar na mesa para comer pão. Às vezes pão com... Opa, é que chama? Quando abre? Como é que é? Alguma coisa aí com esse povo. É pão com oxe, porque não tem nada no pão. Mas não tem problema. Às vezes não deu tempo de fazer a feira. Olha, às vezes os meninos vão almoçar lá em casa, meu Deus, eu digo, olha, é isso que tem. Não é? Mas temos que comer juntos, mesmo que seja cuscuz com oxe. Não, mas graças a Deus tem leite, tem uma margarinazinha, né? Tem um ovinho. Mas fica junto, irmãos, amém? Deixa eu dar uma dica aí que eu vou encerrar, né? Antes que vocês tenham um desmaio. Mas faltam 2 slides só. Só vou ficar num ponto. Não consegui sair desse, mas tudo bem. Né? Veja bem. Você precisa ficar junto do seu discípulo, né? Comer mais junto, conversar, assistir DVD. As células, olha para mim. Eu percebo que há algo no mundo do espírito, em células que tem muita comunhão. Células que reúnem sempre para comer junto. São as células que mais crescem. Pode colocar aí na sua agendinha. Comunhão na célula. Pastora, minha célula só tem eu, meu marido e um. Nós estamos na UTI. Não te preocupa, bota muita comida que até passarinho vai comer na tua casa. Até passarinho vai pedir convite. Posso para tua casa? E aí, irmãos, não precisa ser comida cara. Às vezes está liso, não é verdade, irmãos? Sai de mim, todo liseu. Mas está liso. Olha, faz cuscuz com ovo mexido, né? Faz aí uma macarronada com nada não. Bota pelo menos um molho. Olha, faz a noite do pastelzinho. A noite da pipoca. Agora, irmãos, fazer uma comunhão com creme, crack e chá, ninguém merece, pelo amor de Deus. Quem for para a tua cela vai dizer assim, é a última vez que eu vou. Olhe para mim, irmãos, parece besteira, mas comer junto faz efeito. Faz efeito. No final, olha para mim. Faz tua célula mais ou menos em 1 hora, 1h15. E o resto, comilança, irmãos, viu? Fica lá, comendo e conversando. Se der tempo de botar um DVD de Fator Barnabé, purê de batata, sobre discipulado. Se tiver muito em crise, bota um DVD de oração. Irmãos, todas as nossas células que mais cresceram aqui na igreja, irmãos, eu nunca vi um povo para comer tanto junto. Mas isso é bíblico. Está lá em Atos capítulo 2. Eu estou quase terminando. Eu vou terminar agora. Mas eu vou ler um versículo aqui para vocês. Eu tenho que ler. Irmãos, eu tenho que ir para a sua cela comer um pouquinho lá. Olha, deixa eu dizer. Vai ter jejum, viu? Se prepara. 21 dias de jejum.
Aí você jejua durante o dia e deixa a célula em comunhão. E se for fazer de Daniel, bota lá tapioca e muita tapioca. Para não ficar 21 dias de tapioca, você bota, né? Bota soja com arroz, né? Você vai criando coisa lá na sua célula. Olha, veja bem. Aqui em Atos 2, olha o que é que diz aqui Atos 2. Irmãos, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e diga a palavra comunhão. Como eles estavam juntinhos no partir do pão. Aí aproveita, irmãos, oração. Oh, glória. Pega o povo para orar. Terminou a comilança, vamos lá, irmãos. Agora gasta 5 minutos orando uns pelos outros, 10 minutos, mini vigília. Partir do pão nos ossos, e cada alma havia temor. E aí ele diz, versículo 46, diariamente perseverava unânimes no templo. De novo, partia pão de casa em casa, tomava as suas refeições. Diga refeições. Diga refeições. Com alegria, meu Deus. Olha, só esses versículos. 2 versículos, 3 vezes fala de comida. Glória. Jesus ia comer, irmãos. Só vivia nas casas do povo comendo. Mas eu quero te dizer, olha, ele era esperto, criava amizade. Tem gente que é tão carente de amigo, que vai para uma célula e ali vê tanta comunhão e comendo junto, né? Faça coisas que não custa muito, mas que as pessoas vão gostar. Não só bota creme cracker em nome de Cristo, irmãos. Nem biscoito recheado o tempo todo, né? Clama ao Senhor, faz uma cota, compra uns pastézinhos para ter ali tal negócio. Eu estou falando isso, não é por nada não, irmãos. É porque tu tem que entender que a comunhão faz a diferença, né? Faça coisinhas simples na célula que atrai as pessoas. Faz pizza de liquidificador. Sai mais barato, dá uma fatia assim, ó. Mas é uma coisa diferente, entendeu? Amém, irmãos? Então eu vou terminar lendo aqui 1 Coríntios 4. Só falta um versículo, só falta um slide. Versículo 14. 1 Coríntios 4, 14. Olha, irmãos, eu quero que vocês arrochem mesmo na comunhão. Se não tem outro dia para você se reunir, vai comendo na casa de um. Oi, irmão, aleluia. Cheguei aqui para comer na tua casa. Mas não te aproveita também, comendo todo dia na casa dos outros. Não, estou falando disso. Tem gente que faz visita só na hora do almoço. Visitas estratégicas. Não estou falando para tu te aproveitar, entendeu? Mas eu estou falando que a comunhão... Sabe o que acontece? A comunhão gera amizade, alegria, amor. E as pessoas precisam desse ambiente. Amém? É muito gostoso estar junto. Olha, um dia desses, Gil me chamou com o Hildo para ir para uma comunhão de um discípulo deles. Irmãos, olha, eu fiquei impressionada com essa comunhão. Foi bom demais aquela comunhão. Com o churrasco, irmãos, aleluia. Eu aproveitei que eu estava no churrasco. Vamos fazer daqui a pouco a gente volta, irmão, para o jantar. Irmãos, olha, eles chegaram de manhã, almoçaram juntos, ficaram para a janta. Eu não sei nem que hora saiu o povo. Mas eu não fiquei não, essas horas todas, né? Mas aí a gente almoçou juntos. Aí a gente foi fazer umas supervisões. Voltamos, estava uma mesa lá, com tapioca, com não sei o quê. Olha, foi uma delícia mesmo. E sabe o que acontece? Os irmãos querem ficar juntinhos. Capricha aí na comunhão. Não estou dizendo para você exagerar, ficar liso, batendo, endividado, porque está fazendo muita comida na célula. Não estou dizendo isso. Faz xerém, irmãos. Se não tiver galinha, bota o molho de tomate. Mas aí, olha, comida diferente. Amém? Eu queria que os irmãos da célula, os líderes, faz assim um cardápio criativo, dê umas ideias lá no grupo dos líderes. Para você ajudar seu irmão a ser criativo. Olha, capricha na comunhão, amém? Quem está entendendo isso? É bíblico comunhão. Traz salvação. E as pessoas, elas querem estar juntas. Então, 1 Coríntios 4,
14, diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Então, Paulo está tratando a igreja de Corinto como filhos amados. E aí ele estava corrigindo essa igreja em algumas situações, mas ele estava falando que amava essa igreja. Quando somos filhos, somos corrigidos com liberdade pelo nosso discipulador. Então, o discipulador é uma pessoa que quer bem do seu discípulo. Hebreus 12, versículos 7 a 8, diz que Deus, ele corrige o filho que ama. Oi, irmãos, é tão bom quando Deus me corrige, porque eu digo: obrigada, Senhor, o Senhor se importa comigo. Pior é a gente fazer as coisas erradas, ninguém se importa e a nossa vida só vai afundando espiritualmente. Uma igreja só é de fato forte se os membros dela forem filhos que gostam de ser corrigidos e ensinados. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que gosta realmente de conselhos, de aprender. Em Filipenses 2, 19 a 23, o apóstolo Paulo aqui também está falando algumas coisas bem importantes. Ele diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é próprio, o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este é com efeito é quem espera enviar. Então logo tenha visto a minha situação. Então Paulo aqui, ele está demonstrando quanto ele confiava em Timóteo. Ele ensinou tantos princípios. O coração de Paulo, ele passou para Timóteo. O modo de pensar passou para Timóteo, para que ele pensasse igual. Nós estamos trabalhando com Adriel sobre isso, irmãos. Adriel é adolescente. E às vezes a opinião de Adriel não é como a nossa. É diferente. E eu fico ensinando a ele: filho, imite seus pais. Esses conflitos da adolescência. E eu tenho ensinado: olha, Adriel, você tem que imitar. Você convive conosco, filho. Ninguém conhece mais a gente do que você. Imite as nossas atitudes, as nossas posturas. Você convive conosco. Então nós estamos formando em Adriel, esses valores. Digo, não fica imitando gente que tu não conhece. Porque adolescente tem essa fase. Fulano falou, eita. O outro falou, eita. Não tem aquela identidade ainda. Então Paulo, ele tinha formado em Timóteo esse caráter. Timóteo tinha o coração do apóstolo Paulo. Mas eu sei que ele só tinha o coração do apóstolo Paulo porque Timóteo observava o quanto o apóstolo Paulo imitava Jesus. Olha, irmãos, não imita coisa errada. Se o seu discipulador estiver fazendo as coisas erradas, procure o discipulador dele. Procure ele mesmo como discípulo amado. Fale a verdade. Mas nós não podemos imitar o que é ruim, o que é mal. Temos que imitar o que é certo, amém, irmãos? Temos que imitar. Tem um versículo que eu sempre leio para Adriel. E eu vou ler para os irmãos, para nós estarmos encerrando. E Marcos nem veio aqui me dizer assim, ó, é a hora. Eu vou ler esse versículo porque eu acho importante. Abra a sua Bíblia, porque eu quero encerrar com esse versículo. Terceira carta de João. Marque na sua Bíblia isso. Terceira carta de João, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Não imite o que é mal, irmãos. Não imite. Se seu discipulador tem uma postura errada, não imita. Fale com ele com amor e carinho. Isso não é desonrar, não. Desonrar é falar pelas costas. Com muito respeito, fale a verdade. Amém? Quem está entendendo isso? Não imite o que é mal. Se eu tenho uma postura errada, fale comigo. Me corrija com amor e carinho. Mas você não vai imitar. Só porque eu sou a pastora? Não, eu falho. Você tem que imitar o que é bom, amém? O que é correto.
Então, né? Paulo estava falando sobre Timóteo, que não conhecia ninguém como Timóteo, que tinha um interesse genuíno pelas pessoas. E ele tinha um caráter provado, tinha passado por teste de correção. Eu acredito, pelo temperamento do apóstolo Paulo, que era colérico como o meu, teve momentos que o apóstolo Paulo errou muito com o Timóteo, foi duro. Mas o erro de um discipulador prova o coração do discípulo. O erro do seu discipulador. E olha, uma vez a pastora Cléia errou comigo. Meu Deus, estava na hora de eu praticar o que eu ensino. E eu sabia que eu tinha 2 passos. Ou eu ia ficar chateada com ela, ia comentar com Marcos, ou eu ia conversar com ela e liberar perdão. E eu não poderia conversar com o Marcos de jeito nenhum para não sujar o coração dele. E eu então fui orar, que eu estava bem chateada. E Deus usou uma pregação simples de Joyce Meyer sobre submissão. E aí eu ouvi Deus falando comigo, está na hora de você praticar, você não ensina. Se seu discipulador errar com você, falar com você de uma forma errada, você diz que a pessoa tem que ser leal, procurar a pessoa e conversar. E eu não falei nada para Marcos. Foi uma guerra dentro do meu coração, nos meus sentimentos. E aí, a gente foi para o discipulado. E eu fui falar com ela do que eu estava sentindo. Foi ali que Marcos, ele viu meu coração quando estava falando com ela. Para ele não sujar o coração. Porque a gente não pode sujar o coração de ninguém comentando sobre o nosso discipulador. Porque é pecado. Não é verdade, irmãos? Está chateado com algum irmão? Se você comentar com o seu esposo, você tem que ir junto com o seu esposo falar com a pessoa. Para você ser uma pessoa leal. E aí nós conversamos, Cristiano, me perdoe. E eu sabia que aquele teste não era com a pastora Cléia. Não era ela que estava sendo testada. Era eu. Que tipo de discípula era eu? Fiel ou uma desleal? Que tipo de discípula eu ia ser? E aí eu fui aprovada. Fiquei tão feliz, né? Porque eu fui lá e conversei. E não sujei o coração de Marcos, porque a gente podia conversar, né? Afinal de contas, você é meu cônjuge. Então, irmãos, olhe, se tem um coração de filho. Os pais erram com os filhos. Mas não é porque a gente erra que a gente deixa de ser pai. Mas um bom filho é transparente, verdadeiro, acerta os ponteiros. Amém, irmãos? Então, valorize seu discipulador. Vamos ficar em pé, vamos orar. A igreja precisa de filhos, de discípulos que sejam filhos. Coloque a mão no seu coração. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Que tipo de discípulo é você? Como você tem se comportado com o seu discipulador? Você tem sido um filho que fala a verdade, que é transparente? Quando vê alguma falha mesmo, não fala pelas costas, fala a verdade. Quando o seu discipulador erra com você, como você reage? Sabe, quando o discipulador erra conosco, quem está sendo testado somos nós. Que tipo de discípulos somos? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que nosso coração tenha um coração de discípulo. Assim como eu creio, Timóteo foi em algumas vezes testado pela correção de Paulo. Creio que algumas vezes ele errou, ele falhou com Timóteo, mas Timóteo foi aprovado. Foi provado nos erros de Paulo. Foi provado nos testes das falhas, mas foi aprovado na fidelidade, porque era transparente e se tornou um homem da confiança do apóstolo Paulo. Eu oro para que nossa igreja seja uma igreja de discípulos, filhos que tem liberdade, gente que faz questão de ser discipulada, gente que é transparente, pessoas que não querem andar sozinhas, não procuram só o discipulador para falar coisas que não têm muita importância, mas falam a verdade mesmo. São profundas no discipulado. Os discipulados são discipulados profundos, se deixam conhecer pelo discipulador, querem ser corrigidos. Que o Senhor levante uma liderança aqui, Senhor, aprovada.
aprovada, gente da nossa alta confiança, gente que fala a verdade conosco, que é leal. Senhor, que nós possamos ser uma igreja assim, gente madura, Senhor. Quero abençoar cada discipulador, que nós como discipuladores possamos nos esforçar para ser exemplo para os nossos discípulos, em nome de Jesus, amém? Dê um abraço aí.